Nesta edição do PB Desporto Especial, iremos destacar a seleção brasileira agora, com o italiano Carlo Ancelotti no comando do time da seleção brasileira. Fernando César, direto de Curitiba, no Paraná, e Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, irão analisar o italiano Ancelotti na seleção brasileira. Já teve bronca, inclusive, do Ancelotti no primeiro treino que ele comandou lá em São Paulo, né, no campo, no estádio, no campo, né, no CT do Corinthians. Também um bate-papo com Maurício Moura, ele que é um apaixonado pelo futebol, inscrito no canal, está inclusive ajudando agora aqui, fazendo um trabalho com o mister aqui, da equipe aqui do norte de Portugal. E a gente vai, enfim, a partir de agora, fiquem ligados, começar mais uma edição PB Desporto Especial. Tudo isso não sai daí após a nossa vinheta. Iniciando mais uma edição do PB Desporto Especial, e eu vou direto a Curitiba, no Paraná. Fernando César, você que vai abordar, né, a estreia de Carlo Ancelotti no comando da seleção brasileira. Um abraço, Fernando. Bem, Júnior, entramos na semana mais esperada, porque a seleção brasileira é, sem dúvida, a paixão nacional, e agora, sob o comando do competente técnico, o mais vencedor em termos das competições mais importantes do planeta, que é o Carleto Ancelotti, ou Carlos Ancelotti, ou Carlo Ancelotti, como queiram. A expectativa é enorme, porque as tentativas anteriores com técnicos brasileiros não surtiram o efeito esperado. A seleção brasileira estava perdendo seu encanto, e agora, com a chegada de um técnico, mesmo estrangeiro, mas pela competência, pela história vitoriosa do Ancelotti, fica uma grande expectativa. Ele ganhou nesta segunda-feira da semana da sua estreia, que será exatamente nesta quinta-feira, frente à equipe do Equador, 8 horas da noite, nesta quinta-feira, dia 7. Então vamos ver o comportamento da seleção, porque as tentativas anteriores, repito, com Fernando Diniz e com o Dorival, não surtiram o efeito esperado. A seleção deixou muito a desejar. Fica, inclusive, a nós brasileiros a expectativa do rendimento do Vini Júnior, que, ao lado, claro, do Rafinha, são jogadores que praticam nos seus clubes o melhor futebol esperado, mas que, principalmente, Vini Júnior, pelo lado esquerdo, no ataque da seleção, não conseguiu render o que ele normalmente rende, ou vinha rendendo na equipe do Real Madrid, sob o comando justamente do Ancelotti. Vamos ver agora, com seu velho mestre no comando, qual vai ser o comportamento do Vini Júnior. Fica essa nossa expectativa, e vou arriscar, inclusive nesse começo de semana, o provável 11 pode ter uma peça ou outra, dependendo inclusive dos preparativos, porque a partir desta segunda-feira o Ancelotti passou a ter todo o elenco à sua disposição. Eu fico esperando pelo menos o 11 para começar jogando. Arrisco aqui uma formação com o goleiro Alisson, Wesley pela lateral direita, Danilo, Marquinhos e Alexandro, Casemiro, que seria, sim, o jogador de confiança do técnico, e ele não esconde isso, dentro de campo,
ao lado do Gerson e do Bruno Guimarães. E para o ataque, o trio ofensivo eu arriscaria com o Rafinha, com o Richarlison e com o Vini Júnior. Repito, é apenas um tiro, né, que a gente está colocando aqui para esperar a confirmação do Ancelotti, meu caro Júnior. Tá legal, Fernando César, direto de Curitiba, no Paraná. Mas agora eu vou bater um papo daqui a pouquinho, fiquem ligados, tem Antônio Manuel Góes também falando da chegada de Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Já teve problemas, né? O Ancelotti fazendo uma reclamação, né? Mas Antônio Manuel vai abordar isso daqui a pouquinho. Vou bater um papo agora com meu amigo Maurício Moura, vai falar com a gente, está chegando aqui, vai bater um papo com a gente a respeito do futebol. Ele que é um apaixonado, inscrito no canal, mora também aqui na região de Ganda, norte de Portugal. E a partir de agora vamos bater um papo com ele a respeito dessa paixão que é o futebol. E agora aqui no PB Desporto vamos bater um papo com Maurício Moura, que é envolvido com o mundo do futebol também, além de um apaixonado pelo futebol também, torcedor do Flamengo. Mora aqui em Portugal e acompanha, está sempre acompanhando aí as competições, tanto do Brasil, da América do Sul, como aqui da Europa. Ô, Maurício, em primeiro lugar, você, claro, ama o futebol, né? E está até fazendo um trabalho aí, começando com um time aqui da região. Como é que... Fala pra gente aí mais. É isso aí, mano. Boa tarde a todos. É isso aí. Como você bem disse, eu adoro futebol. Já joguei futebol no Brasil, né? Não tive nenhuma expressão grande, mas assim, tive a oportunidade de entrar em campo e jogar um futebol. E assim, para mim foi muito legal estar em campo, aprendendo mais e fazendo aquilo que eu gosto, que é desde moleque, sonho de todo jogador, todo moleque brasileiro jogar futebol, e eu consegui chegar lá. Não tive grande expressão, mas consegui chegar lá, né? Enfim, e aqui em Portugal agora, estou aqui já há 3 anos, estou dando uma assistência a um clube aqui de futebol, um clube amador, mas assim, eu estou lá como mister, ajudando lá o pessoal, inclusive hoje tem até um treino lá, e assim, passando um pouco daquilo que eu aprendi no futebol no Brasil, no Rio de Janeiro. Né? Você que é do Rio de Janeiro, né? É isso. Exatamente, no Rio de Janeiro. Então assim, eu tenho a oportunidade hoje de passar aqui um pouco do que eu aprendi nos campos do Rio de Janeiro. Lá eu tive a oportunidade de jogar contra equipes grandes, né? Contra o Flamengo, contra o Botafogo, contra o Vasco, contra o Fluminense, mas assim, tive a oportunidade de estar em grandes estádios jogando futebol, né, e fazendo aquilo que eu gostava. E aí, como você adora o futebol, né, de modo geral, então você está vendo aqui, agora o Paris Saint-Germain acabou de sagrar-se campeão, primeiro título, né, do Paris Saint-Germain, que vinha há muitos anos tentando conquistar a Champions, mas sempre parava ali nas semifinais, foi uma final, perdeu, e agora foi absoluto, né? Jogou com a Inter de Milão, que muitos apontavam. Eu achava que o Paris Saint-Germain tinha uma certa vantagem, mas a Inter chegou à final com toda a justiça, eliminou simplesmente o Barcelona. Só que o Paris Saint-Germain, parece que naquele dia, colocou todo o seu futebol e massacrou, né? 5-0. Como é que você viu aquela final? E o Paris, né? O Paris, como eu estava dizendo, o Luiz Henrique conseguiu tirar do Paris o que quase nenhum técnico conseguiu tirar. O Paris, o Luiz Henrique faz hoje todos os jogadores jogarem com bola e sem bola. Então, assim, eu vi um treinamento dele em uma palestra onde ele pedia isso claramente, né, que todos tinham que se doar em campo. Ele conseguiu tirar o máximo de jogadores. E com relação à final, a minha aposta era que o Inter realmente não ia conseguir não ia encontrar o Paris. Fazer posse, porque assim, eliminou o Barcelona, sim, beleza, eliminou o Barcelona. Mas o Barcelona é aquele jogo um pouco mais cadenciado, um pouco mais, muito toque de bola e tal. E o Paris está muito agressivo. O Paris é uma equipe que propõe mais o jogo, né? É mais ofensiva. Aquilo que a gente estava conversando em off, de equipes que jogam, aquele chamado tic-tac, né? Que, tudo bem, tem mais posse de bola, mas cria menos oportunidades. E o Paris Saint-Germain, justamente, ele
já sai, né, em poucos toques de bolas, ele já chega à frente e já cria chances, né? Exatamente. Tanto ataca com muita agressividade, quanto também defende. Então, assim, isso foi mérito do Luiz Henrique, né? Porque já tiveram lá jogadores bons, né? E nenhum até conseguiu fazer isso. Então, o Luiz Henrique tem muito mérito nisso. Isso aí é, com certeza, ele que conseguiu fazer. Claro que os jogadores aceitaram a ideia, compraram a ideia, ele foi junto com o treinador, mas o jeito com que o Paris joga hoje, né, a metodologia de jogo que o Paris tem, o Luiz Henrique fez acontecer muito. E aí, mudando para o Brasil, né? Campeonato Brasileiro, Flamengo antes dessa parada agora para o Mundial de Clubes, a Copa do Mundo de Clubes começa no dia 15, né, com 4 brasileiros presentes, Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Fluminense. O Flamengo terminou como líder, né, 1 ponto à frente do Cruzeiro, 2 à frente do Palmeiras, 2 ou 3, se não me engano. O Red Bull também fazendo um bom campeonato. O Mirassol surpreendendo, quem diria, né? 7º lugar. O Cruzeiro chegando aí no trabalho do Jardim e tal. Mas também do brasileiro e também dá um pitaco para a Libertadores, como é que você viu esses lucros agora, né? Então, pelo brasileiro. O brasileiro é uma competição que é mais difícil de se ganhar, porque estamos falando de 4, 5 equipes, talvez 6 equipes em condições de ser campeão. Diferente dos campeonatos da Europa, de modo geral, da Inglaterra, Espanha, que é 2 times que então o Brasil realmente é difícil, tanto veio pela classificação como não é tão difícil, né? É difícil a competição. E assim, o Flamengo tem um mérito, porque tem jogando bem, jogos, tem um bom elenco, né, tem um excelente treinador. A exemplo do que eu estava falando do Paris, os jogadores compraram a ideia do Felipe e estão executando bem em campo. Então, assim, quando está tudo alinhado entre os jogadores e a comissão técnica, as coisas tendem a fluir bem. Então, o resultado está sendo dentro de campo e o Flamengo está na liderança. E com relação a Libertadores, a Copa do Brasil, o Flamengo tem dois adversários bem difíceis, né? Por mais que o Galo não tenha uma fase tão boa, mas é um campeonato à parte. Quem quer perder? O Flamengo no último campeonato, o último confronto com o Galo foi superior e ganhou todos os 2 jogos. Tudo bem, mas estamos falando de outra história, vem outro jogo, outro momento. Se for botar para o favoritismo, o Flamengo é favorito tanto na Libertadores, quanto Internacional, quanto na Copa do Brasil, contra o Galo. Mas assim, o favoritismo tem que ser considerado em campo. Ainda mais que nessa fase mata-mata agora, né, equipes que estão num nível um pouco abaixo, mas ali próximo, são equipes fortes, vão propor o jogo também, vão querer ganhar, né? E até aquelas equipes menores, né, por exemplo, na Libertadores, o Palmeiras pegou o Universitário do Peru. Tecnicamente é considerado uma equipe mais fraca, mas é aquele negócio, né? Agora, nessa fase mata-mata, é o jogo da vida. Jogo da vida. É uma fase a mais, entra dinheiro no caixa, então assim, é o jogo da vida. Botafogo pegando a LDU, que jogou o Flamengo na fase anterior, né? Sim. Também complicado. Então assim, é o jogo da vida. Cada passo que se dá é dinheiro no caixa que entra, entendeu? O time ganha mais prestígio, então assim, é um campeonato à parte. Eu acho que tem o favoritismo sim, porque tem essa questão de favoritismo, mas tem que se consolidar isso em campo, jogando muito. Não é fácil, não vai ser fácil, mas assim, todos os dedos apontam para o Flamengo nesses 2 confrontos. Mas, rapaz, entre ser apontado como favorito, ser o favorito e trazer o favoritismo para casa nos 2 jogos, aí é uma diferença muito grande. Então, assim, é preciso de esperar para ver como é que vai ser. Mas, assim, o Flamengo realmente tem possibilidade grande de se classificar, passar para a próxima fase nas 2 competições. Legal, Maurício. Vou agora chamar Antônio Manuel Góes para também falar da seleção brasileira. Carlo Ancelotti já reclamando, hein, Antônio Manuel Góes? Júnior e seguidores do PB Desporto. Sem novidade, a CBF sempre foi um consórcio entre marqueteiros e cartolas, oportunistas e picaretas, em cujo ninho de cobras peçonhentas caiu Carlo Ancelotti, com certeza atraído aos 65 anos, depois de ganhar tudo à frente de clubes europeus entre troféus nacionais e 5 Champions Leagues, pelo desafio regiamente remunerado,
de comandar uma seleção em patética fase de vacas magras, mas com histórico único de 5 Copas do Mundo em seu cartel. Recebido com pompa e circunstância semana passada no Rio de Janeiro, compatível com seu incomparável currículo, repito, à frente de clubes gigantes do maior mercado no futebol mundial, Ancelotti chegou ao Brasil com a tarefa de resgatar a autoestima de nossa seleção, ao subir no estribo do bonde andando nas eliminatórias para a Copa de 2026, em meio a uma sequência de tropeços decorrentes de ideias de jogo ultrapassadas de tantos quantos a dirigiram nos últimos 23 anos. Prova de que, a despeito da safra sequencial de talentosos futebolistas, nossos treinadores, convenhamos, com honrosas exceções, ficaram para trás. À frente dos 23 jogadores selecionados, o ex-treinador do Real Madrid iniciou na última segunda, dia 2, a preparação em ritmo intensivo para o jogo dessa quinta-feira 5 em Guayaquil contra o Equador, no CT do Corinthians, em São Paulo. Eis que a CBF, em sua rotina preferencial de negócios, escancarou os portões do CT Joaquim Gravas, transformando o primeiro contato de campo do italiano com os novos comandados numa farra de abordagens de repórteres com jogadores, a subverter o caráter emergencial de quem dispunha de 3 escassos dias para escalar o time em cenário desconhecido de sua carreira profissional. Por óbvio, a CBF recalcitrante e aberrações lembram-se do circo dos treinos que antecederam a Copa de 2026 na Alemanha? Atropelou Ancelotti e expôs mais uma vez sua dissonante inconsequência na contramão de uma atividade voltada para o alto rendimento de seus protagonistas. Embora a engolir a seco o descalabro da segunda-feira, Ancelotti bateu de frente com a deletéria logística da entidade e fechou o ensaio dessa terça em sua extrema premência de tempo para implementar nova ideia de jogo aos convocados. Delegação do Brasil chegou às 10 da noite dessa terça a Guayaquil e fez treino de apronto e reconhecimento na tarde desta quarta no Estádio Monumental, onde jogará amanhã contra o Equador. E Ancelotti, ainda em São Paulo, já teria desenhado a equipe para iniciar o confronto nesta rodada das eliminatórias da Copa do Mundo. Alisson do Liverpool na meta, Wanderson do Mônaco e Alexandro do Flamengo nas laterais, Marquinhos do PSG, recém-ganhador da Champions League, e Alex do Lille na zaga, Casemiro do Manchester City, Bruno Guimarães do Newcastle e Gerson do Flamengo no meio-campo, Estevão do Palmeiras e a caminho do Chelsea, Richarlison do Tottenham e Vini Júnior do Real Madrid no ataque. Para finalizar, o badalado italiano já chegou obrigado a dar um duro chega pra lá na CBF, a sinalizar que sua delicada tarefa, à frente de nossa desacreditada equipe nacional, exige toda a seriedade por ele encarada, aliás, no cotidiano de grandes clubes europeus, fundamental para a garantia de seu recorrente sucesso. Detalhe docilmente minimizado por todos os antecessores brasileiros da seleção, Antônio Júnior. Ok, Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro, também analisando o Ancelotti na seleção brasileira. E eu vou agora continuar o papo com Maurício Moura e também pedindo, né, Maurício, para você falar sobre a seleção brasileira, né, o Ancelotti agora, chegando aí na seleção. Vai estrear nesta quinta-feira, nas eliminatórias, primeiro trabalho dele em seleção, CBF, enquanto instituição totalmente desmoralizada, escândalo atrás de escândalo, agora mesmo, escândalo aí para a contratação dele e tal, enfim. E ele foi recebido com uma grande festa, aquele negócio que merece, né, pelo que é, mas já teve desavença, né, porque ele reclamou da presença dos jornalistas, aí já falou que é ele que manda. Mas, de modo geral, como é que você está vendo a chegada do Ancelotti na seleção brasileira? Olha, assim, para mim como brasileiro, como torcedor e amante da seleção brasileira, o
futebol brasileiro, eu tenho uma expectativa boa. E a gente finaliza mais uma edição do PB Desporto Especial, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima!